Galera, tá chegando a hora, hein? Eu sou o Eric Batalha, esse é o Praticamente Inofensivos e hoje o 8º episódio de The Last of Us. Só recapitulando, Joe e Ellie se frustraram ao chegar no QG dos vagalumes e descobrir que não tinha mais ninguém lá. Eles foram surpreendidos por algumas pessoas, foram perseguidos por elas, rolou pancadaria, Joe tá com a barriga aberta. Com Joe completamente debilitado, é Ellie que tá tomando conta da situação, ela que precisa encontrar comida, ela que precisa manter os dois seguros, ela que precisa manter principalmente, o paizão vivo. Ele tá numa situação muito complicada, o ferimento infeccionou, ele tá muito fraco, não consegue nem se mexer, não consegue nem abrir os olhos de tanta fraqueza. Mas olha que interessante, mesmo nesse estado, parece que o instinto fala mais alto. Tem uma cena muito bonita em que ele se deita ao lado dele e ele meio que por impulso aproxima a cabeça dele da cabeça dela. Quase como se inconscientemente ele ainda tivesse aquele ímpeto de proteção, mesmo ele não tendo nenhuma condição de fazer isso nem por ele mesmo. Enfim, mas nesse episódio nós somos apresentados a outro grupo de pessoas. Corta pra uma cena em que tem um homem lendo um trecho da Bíblia para um grupo de pessoas no que parece ser um culto religioso. Acaba que é um velório, essas pessoas perderam alguém que aparentemente era muito especial. Não é um grupo muito grande, então as pessoas ali são bem próximas umas das outras. Tirando o luto, o inverno tá super rigoroso, a fome tá em alta, né? A escassez de tudo aqui é perceptível. Parece ser um grupo muito frágil, né? Não só por ser pequeno, mas porque são pessoas que parecem estar muito debilitadas, muito abatidas pela fome, pelo cansaço, enfim. Parece que tá todo mundo no seu limite. Pouca gente ali parece estar em condições de caçar, de prover, enfim. E uma dessas pessoas, a mais importante ali, é o líder deles, o David. É David? Que é uma espécie de pastor barra líder de culto, que tem uma mão direita que é interpretada pelo Troy Baker, que é o intérprete do Joe nos jogos. A gente percebe logo de cara que a necessidade dessas pessoas, essa vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas, casa muito bem com as necessidades particulares desse personagem, desse David. Que é uma pessoa que de cara a gente percebe que é uma pessoa que precisa ser uma liderança, precisa estar nesse local de destaque onde quer que ele esteja. Antes ele era professor, agora ele é pastor. A questão é que ele usa esse carisma dele de uma forma quase aterrorizante. Ele impõe essa autoridade de uma forma, enfim, é sufocante. E ele se vê, né? Ele se vê no centro dessa missão de prover aquelas pessoas, de proteger elas dessa escassez, de protegê-las da fome. E a forma que ele encontra de fazer isso é adicionando uma carnezinha a mais no cardápio da comunidade, a carne humana. Porque aquele grupo, mesmo que a maioria deles não saiba, são canibais. Na cena em que a filha do cara que morreu pergunta quando é que o pai dela vai ser enterrado, ele dá uma olhadinha assim, faltou só ele olhar pra câmera, né, daquele jeito sitcom, e falar assim, pô, tá muito congelado o chão, não vai ter como a gente enterrar teu pai agora, na primavera a gente enterra o corpo dele. Enfim, a gente sabe o que vai acontecer com o corpo dele. E por mais que a maioria das pessoas de fato não saiba do que tá rolando ali, eu acho que pelo menos a maioria desconfia. Quando a esposa desse cara que morreu, que tá na cozinha ali ajudando a preparar o jantar daquela noite, pergunta que carne é aquela que ela tá preparando, o cara responde que é carne de cervo da forma mais suspeita possível. E ela não fala mais nada, ela só olha pra baixo e continua fazendo o trabalho dela, como se ela vivesse de fato em negação. Mas não são só eles que estão nesse estado de escassez, porque o Joe e a Ellie estão ali próximos, estão vivendo o mesmo inverno e eles não têm nada pra comer. Ele sai pra caçar, encontra um cervo, atira no cervo, só que o cervo não morre na hora. Ele sai correndo e adivinha quem encontra? O David e o Troy Baker. Eu não vou lembrar o nome do personagem, eu vou chamar ele de Troy Baker, que é o ajudante do David. Os dois encontram esse cervo e a Ellie, que não é besta nem nada, macaca velha já da sobrevivência, chega de mansinho por trás, com a arma apontada, é claro, e manda eles se afastarem do cervo. Ali é interessante porque ela impõe a autoridade dela, ela tá num local privilegiado, caso ocorra um confronto, né? Porque eles são dois, ela é uma, só que ela tá com a arma apontada. Mas o David, sempre usando aquela fala mansa, sempre tirando 20 no carisma, convence a Ellie de que talvez eles possam se ajudar. Lembrando, o Joe tá lá jogado com a barriga dele apodrecendo e ele precisa de medicamentos, eles têm esses medicamentos. Eles chegam num acordo, ela fala que dá metade do cervo se eles trouxerem antibióticos pra ela. O Troy fica meio assim, pô, uma garotinha faz aceitar as exigências dela. O David fala, não, vai lá, pega os remédios, volta com os remédios. Nesse meio tempo, eles ficam esperando, eles começam a conversar.
A gente percebe que David é uma cobra, e eu não tô falando isso só pra ofender, mas é que ele não mente, ele nunca falta com a verdade, mas ele usa a verdade pra encobrir as intenções mais escusas que ele tem. A gente percebe que ele dá umas aberturas ali, muito pontuais. Ele chega sim de conseguir ganhar a confiança dela, mas ela nunca baixa a guarda, e ele percebe isso. Quando ele percebe que não vai conseguir dobrar ele, como ele dobrou várias pessoas daquela comunidade em que ele é o líder, ele revela que ele sabe que ela é a menina que estava acompanhando o homem que matou um companheiro deles. Porque sim, aquelas pessoas que atacaram o Joe e a Ellie lá na universidade, no episódio 6, vieram desse grupo, companheiros dessas pessoas. A gente percebe que ele vai embora um pouco frustrado junto com o Troy. E o Troy mais frustrado ainda porque eles estão com a menina que estava com o cara que matou o companheiro deles e o David não faz nada. Mas é claro que o David tinha um plano. Ele queria que ela fosse embora, criar-se rastros que eles pudessem seguir depois e encontrar também o Joe. É claro que durante toda essa sequência a gente percebe que ele, em momento algum, demonstra hostilidade, ao menos não diretamente, com relação a Ellie, e a gente fica se perguntando meio que por quê. Eu joguei os jogos, eu já sabia mais ou menos o que ia rolar nessa sequência, mas fica a impressão na série de que de fato ele admira a Ellie, de alguma forma. De repente ele acha que ela pode ser uma boa adição para a comunidade deles. E esse seria o motivo dele ter impedido o Troy, o capanga dele, de ter matado ela todas as vezes que ele teve oportunidade, não foram poucas. Aí ele volta pro esconderijo, encontra o Joe do mesmo jeito que ela deixou. Ela aplica ali a penicilina de uma forma meio desajeitada, afinal de contas, eu não saberia onde aplicar a penicilina, eu concordo, eu preciso confessar pra vocês. Mas enfim, ela... E, enfim, aplicou. Nesse meio tempo, David se organiza, com mais pessoas ainda seguem os rastros e chegam no local onde eles estão escondidos. Ele percebe a presença deles antes que eles percebam a presença dela. Ela deixa uma faca com Joe, porque ela não consegue fazer ele acordar, então ela diz, olha, se alguém entrar aqui, procura força, sabe Deus de onde, e tenta se defender. Ela cobre a porta que dá acesso onde ele tá e sobe no cavalo para tentar afastar eles dali. Chama eles vão correndo atrás dela, ela dá uns tiros, não chega a acertar em ninguém, mas o Troy tem uma mira muito boa e mata o cavalo, fazendo com que a Ellie caia, perca a consciência e seja capturada. É quase como se um sinal de alerta tivesse soado na cabeça do Joe. Ele escuta alguém entrando na casa, alguns dos homens ficaram para trás para tentar achar, eles sabiam que ele estava ali em algum lugar, então eles precisavam achá-lo. Consegue levantar, arranja forças não sei da onde, captura 2 capangas e arranca deles a informação de onde é o alojamento. E se vocês escutarem fogos é porque hoje saiu um resultado do vestibular, então tá rolando festa aqui na rua e saindo daqui eu vou pra lá. E é interessante porque nesse momento a gente percebe de novo, só que agora de uma forma muito mais intensa, toda a selvageria do Joe. É como se o instinto violento, aquele instinto animal dele, fosse despertado pelo instinto paterno que ele possui com a Ellie. Ele não tem medo, ele não tem limites, ele não tem misericórdia. É como se um animal perdesse a cria, de fato. E eu acho que todo esse episódio, toda a construção desse episódio é sobre isso. Sobre os instintos violentos que mantêm as pessoas vivas. Por parte do David, com essa necessidade de sobrepujar pessoas vulneráveis, né? Através da palavra, pela imposição de uma autoridade que é muito oportunista. E assim, com níveis visíveis de sociopatia. Por parte da Ellie, que tem impulsos quase animalescos para se defender, para defender a pessoa que ela tá protegendo, que no caso é o Joe. Por parte do Joe também, que mesmo sendo marcado a vida inteira, essa nova vida dele, né, depois do apocalipse, pela violência, agora libera isso com um propósito que vai muito além dele. Mas enfim, não fica só por aí porque piora muito mais. Isso porque o David, além de tudo isso, ele é um grande... Eu não posso falar a palavra que tá vindo na minha cabeça, porque senão o YouTube, ele já não entrega esse vídeo. É aí que ele não vai entregar mesmo pra ninguém, se eu usar as palavras devidas aqui. Enfim, David, já com a Ellie ali capturada, faz propostas pra ela que, enfim, são de enojar. E essa cena toda, essa cena onde ela tá presa e ele tá conversando com ela vai escalando o desconfortável, o desprezível, causando nojo na gente. Mas, ao mesmo tempo, ela vai mostrando que a Ellie tem defesas. Ela tem as próprias defesas. Ela finge se deixar levar pelas coisas que o David está falando, permite com que ele se aproxime, faz com que ele se sinta seguro só pra dar o bote. Ela deixa o David tocar na mão dela, só pra quebrar o dedo dele. Ela tenta pegar as chaves que estão no chão, não consegue, e nesse momento acaba toda a gentileza. Ele agride a Ellie,
Ele tira ela da cela pra matá-la, pra transformar ela em picadinho, literalmente. Ele, com a ajuda ali do Troy, sobrepujam ela consegue morder o braço do David, mas mesmo assim eles levam ela pra dentro de uma mesa onde ela vai ser cutelada. E como último recurso, ela fala que ela é infectada. Ela fala, eu tô infectada, eu te mordi, agora você tá infectado também. E é muito interessante porque toda essa sequência, desde a Ellie dentro de uma cela, sem nenhuma possibilidade de fuga, vai escalando uma série de acontecimentos super plausíveis que permitem que ela fuja. Ela usa esses segundos de dúvida quando ela mostra o braço dela mordido pra fugir. Dá uma cutelada no Troy, sai correndo, o David vai atrás. Eles têm uma breve luta ali no salão que tá próximo da cozinha onde eles estavam. E nesse momento o David tenta abusar da Ellie. E assim, no jogo essa cena já era algo muito desconfortável, muito pesado de se ver. Só que a atuação da Bella Ramsey conseguiu atribuir todo um peso a mais que, eu não sei, quando ela consegue se desvencilhar, quando ela consegue recuperar o cutelo e ela começa a golpear o David 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não sei vocês, mas eu não queria que ela parasse tão cedo, não. Ela sai daquele lugar em choque, completamente abalada, completamente transformada. Ela sai de lá uma pessoa quebrada. E é muito interessante porque aqui a gente consegue perceber toda a transformação da personagem, da Ellie que a gente viu no primeiro episódio pra Ellie que a gente vai encontrar de repente na segunda temporada, que é a Ellie do segundo jogo, que é uma Ellie completamente diferente. Aquela Ellie brincalhona, aquela Ellie leve, aquela Ellie que se divertia contando piadinhas sem graças, ela morreu. Ela não existe mais. Existem resquícios dela, é claro, mas ela se transformou em outra pessoa. Ali fora, ela encontra Joe e, sem conseguir falar muitas palavras, eles se aproximam, ela tenta explicar o que aconteceu, mas ela não consegue porque faltam palavras. É como se saísse lá de dentro uma Ellie guerreira, uma Ellie animalesca mesmo, e aos poucos ela fosse se recuperando, ela fosse voltando a ser aquela Ellie garota. E nisso vem o choro, nisso vem o desespero. E Joe não pode fazer muita coisa, além de oferecer, é claro, o acalento de pai. Até porque dessa vez ele não conseguiu proteger a Ellie teve que se salvar sozinha. E eu acho que esse ponto é uma chave muito importante para a gente entender as ações que vão acontecer no próximo episódio, no season finale da temporada. Mas sobre isso a gente vai conversar na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, eu sou o Eric Batalha, esse foi um episódio pesadíssimo. Só de falar sobre as coisas que aconteceram parece que pesou aqui também. O clima ficou denso, mas The Last of Us é isso, né? Às vezes é difícil manter o sorriso quando a gente fala de uma série que toca a gente de uma maneira tão forte. Mas é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima aí.